ele direciona a um dos conteúdos, né, que é bastante cobrados, que é da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós iremos falar, assim, em geral, sobre a BNCC e os artigos direcionados à educação infantil, tá? Então, vou explicar para que vocês entendam o que é esse documento, e daí nós iremos direto no documento do MEC, para vocês conhecerem o documento e também os aspectos direcionados a esses conteúdos, tá? Muito bem. Deixa eu pôr para apresentar. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só falar, tá? Só perguntar aí que a gente vai sanando as dúvidas. Então, a Base Nacional Comum Curricular, deixa eu só direcionar aqui. Então, é um documento que, agora em 2017, né, 2017 que ele foi concluído. Então, é um documento que, a partir desse documento, foram alterados os PPPs da escola, os planejamentos, tudo voltado para a BNCC. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que foi previsto já lá na Constituição de 1937, nas primeiras constituições federais. Por que elas já eram previstas lá? Por conta do sistema de ensino. Então, já direcionava esse documento, uma base nacional, desde 2017, demorou bastante anos, né, para ser organizado. Então, muitas pessoas acham assim que a base apareceu até agora. Não. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que já vinha sendo falado, né, em leis. Então, precisava de um documento que direcionasse a um trabalho de um Sistema Nacional de Educação, né? Então, daí, em 2017, foi feito da educação infantil e do ensino fundamental. Daí, agora, em 2018, 2019, foi concluído o do ensino médio, tá? O objetivo é um documento da educação básica, um documento que dê continuidade no ensino que é feito na educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Tá? Por isso que o objetivo era que ele fosse concluído tudo junto. Demorou por conta do ensino médio, pelos aspectos que tinha direcionado ao ensino médio, né? Os aspectos desse aluno que nós queremos formar, do adolescente que precisa trabalhar. Então, vários aspectos que influenciaram para o do ensino médio ser um pouco demorado, tá? Mas o documento saiu, nós estamos com ele, e ele nos direciona a concepções do trabalho pedagógico. Então, a BNCC é um documento que nós devemos conhecer, e a partir do ano passado já está sendo exigido nos nossos documentos do PPP, como acabei de falar, na proposta curricular, no plano de trabalho docente, todos voltados de acordo com a BNCC. Mas vamos saber, assim, que documento que é esse? O que é a BNCC, né? O que vem ser a BNCC? Então, a Base Nacional Comum Curricular define os direitos de aprendizagem de todo aluno e aluna do Brasil. Então, esses aspectos, né? Os direitos de aprendizagem. Então, ela vai direcionar ao direito de aprendizagem a todos. Por conta do que direito de aprendizagem? Nós verificamos que o aluno tem direito à educação. Essa educação tem que ser ofertada de qualidade para todos os alunos. Então, isso é um direito de todos ter uma educação de qualidade. Então, não podemos ter conhecimentos diferentes, formas diferentes de trabalhar os aspectos fundamentais. Claro que nós temos diversas propostas de trabalho, né? Pode-se dizer assim, mas a base, o que vai formar aquele aluno ao final, deve ser a mesma, né? Então, é desses aspectos, dessa igualdade, mas também, claro, com a visão da equidade, verificando cada comunidade, verificando cada escola, tá? Mas os princípios que direcionam a educação
devem ser embasados de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. E como foi falado, né, a base, ela nos oferece, né, aos alunos esses direitos de aprendizagem, o que eles têm que aprender, o que é necessário para formar essa pessoa para essa sociedade. Nós não podemos formar em escolas públicas de um jeito e particulares de outro. Escola do Rio Grande do Sul diferente lá do Rio Grande do Norte. Nós precisamos formar pessoas, né, capazes de ter competências para enfrentar essa sociedade. Está nos exigindo pessoas com vários conhecimentos. Então, é dessa visão que a BNCC fez esse documento, tá? Com o direito da educação e nessa formação para todos os alunos. A BNCC é tanto para a escola pública quanto para a escola particular, tá? Então, ela tem que embasar todos os documentos, como eu falei. Os PPPs das escolas, depois da Base Nacional Comum Curricular, foram todos alterados. Todos. Tá? Eu, como chefe do núcleo, quando estava lá, nós estávamos... Então, você faz um parecer do núcleo de educação, né, quando é estadual, e quando é municipal, do município, né, da Secretaria Municipal de Educação, a gente faz um parecer do PPP da escola, se está de acordo com as leis, certo? É dessa forma que é feito. Então, os PPPs que foram feitos até 2018 ainda estava validando. Daí, depois de 2018, já com a BNCC, eles tiveram que ser todos alterados, todos. Acabei de falar, escola pública e escola particular. Por quê? Eles têm que estar de acordo com a BNCC. Tá? E também, né, o PPP, acabei de falar, a proposta curricular das escolas, o plano de trabalho docente do professor, tudo embasado na BNCC. Tá? Então, continuando. Então, é uma mudança relevante no nosso processo de ensino e aprendizagem, porque pela primeira vez, um documento orienta os conhecimentos e as habilidades essenciais que bebês, né, na creche, crianças e jovens. Então, aqui está educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. De todo o país tem o direito de aprender ano a ano durante toda a vida escolar. Então, verifique, a Base Nacional Comum Curricular, ela vai, nesses aspectos de mudança, ela vai nos orientar os conhecimentos e as habilidades essenciais. Então, nesse documento da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, nós temos os objetivos de aprendizagem, nós temos as competências, as habilidades. Antes nós tínhamos de forma geral. Então, cada local trabalhava de uma maneira diferente. Hoje nós temos esse direcionamento. Então, quando tem esse direcionamento da educação, nós vamos falar mais sobre a educação infantil. Então, nós vamos direcionar a forma da organização da BNCC de acordo com a educação infantil, tá? Então, na BNCC da educação infantil, nós temos os objetivos de aprendizagem dentro de cada campo de experiência e dentro de cada faixa etária, certo? Então, esses objetivos de aprendizagem, eles direcionam como que nós queremos formar essa criança na educação infantil. Que forma que nós devemos trabalhar. Então, é um caminho, né? Uma base para que seja trabalhada. O professor pode trabalhar muito mais? Claro, deve trabalhar. Mas a base nos direciona a formar esse aluno integralmente, não só com o conhecimento, integralmente, sobre vários aspectos. Então, tudo isso nós já falamos lá, quando nós falamos do Estatuto, quando nós falamos da LDB, quando nós falamos das diretrizes, nesses aspectos de formar integralmente. Então, a BNCC vai nos passar esses objetivos de aprendizagem para essa formação integral do aluno. Eu estava até falando com os meus alunos, né, do curso de formação docente, sobre isso.
Quando eu fiz o magistério, em 1985, né? Quando eu, acho que em 1985 eu terminei. É 83, 2, mais ou menos, não lembro. Faz muito tempo, tá? O que eu quero falar para vocês? Como que era a forma de trabalho? A forma de trabalho, você tinha que fazer os objetivos. Que objetivos que eu quero para o aluno? Daí você pegava os objetivos e colocava de acordo com o conteúdo que você iria trabalhar. Então, cada um, de repente, né? Eu, neste ano, trabalhava alguns objetivos. Outro ano, o professor trabalhava outros objetivos diferentes. Daí, o que nós formávamos se cada um trabalhava de forma diferente? Entenderam? A base agora, ela nos passa os objetivos de aprendizagem, objetivos de desenvolvimento. O que nós queremos com esse aluno? Claro que cada professor tem uma prática diferente. Um trabalha mais com jogos, trabalha mais com textos, né? Assim por diante. Cada um vai desenvolver uma forma de trabalho, né? Cada um de nós tem uma forma, ainda bem, né? De trabalho diferente. Mas os objetivos são os mesmos. Porque nós queremos o resultado lá, que o resultado de acordo, né, com esse trabalho que é feito. Não vou dizer o mesmo resultado, claro que as pessoas são diferentes. Se eu falar o mesmo resultado, parece que a gente está querendo fazer. É isso que muitas pessoas interpretaram a BNCC, né? Que não te dá espaço. Mas ela direciona, acabei de falar. Quando eu trabalhava lá em 1900 e pouco, como a educação nos anos iniciais, nós não tínhamos objetivo. Então, cada um fazia um objetivo diferente. Trabalhava de forma diferente. Os objetivos geralmente eram para o aluno conhecer, né, ter o conhecimento, conhecer, como é que é, compreender e assim por diante. Eram objetivos mais direcionados aos conteúdos que eram trabalhados. A BNCC nos dá uma visão do todo, integralmente esse aluno, com objetivos já prontos. Então, nós pegamos os objetivos e iremos desenvolver a nossa prática, tá? Então, é dessa forma. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Muito bem. Tá? Então, como eu falei para vocês, esse documento, né, ele vai orientar esses conhecimentos e habilidades para toda a educação básica, que vai dos bebês até os jovens, adolescentes, né? Então, vai da educação infantil até o ensino médio. Então, educação infantil e ensino, aqui representa só, né? Claro que crianças já está na educação infantil, mas aqui só para ter uma visão, né? Que todos esses conhecimentos desde que ela está de bebê até ela, né, um jovem, quando ela sai do ensino médio, tá? A base comum curricular, a BNCC, ela dá um salto histórico também ao reconhecer a educação infantil como uma etapa essencial. E ela vai estabelecer nesse documento os direitos de aprendizagem para crianças de 0 a 5 anos. Então, na educação infantil, a BNCC nos traz esses direitos de aprendizagem. 6 direitos de aprendizagem. Então, a BNCC, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, para que vocês tenham a visão. Então, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento para a educação básica, para formar esse aluno. Ele tem os objetivos de aprendizagem, ele tem as competências e tem as habilidades. Para que o professor, através daquilo, faça seu planejamento e trabalhe com o aluno. Ele não nos dá receitas prontas. Ele nos dá objetivos, caminhos. Olha, trabalha aqui que você vai, para você conseguir esse objetivo. Como que você vai fazer isso? É você que vai, o professor que vai verificar. Fazer através de jogos, acabei de fazer brincadeiras, ou, né, sei lá, como é que você vai inventar a sua aula, tá? Mas os objetivos a BNCC nos repassa. Então, é esse documento, né, que nos embasam na nossa prática. E nesse documento, na educação infantil, ele tem os direitos de aprendizagem. Esse aspecto que fala, né, que é um salto, por que é um salto? Nós verificamos, ontem, né, ainda nós terminamos as diretrizes curriculares da educação infantil, ela nos dá concepções, que é a educação infantil, ela fala do educar,
cuidar e educar, que são indissociáveis, nós verificamos. Ela fala da interação, da importância da interação, todos os aspectos importantes da educação infantil. Tá? E a BNCC vem enfatizar esses direitos, ó, torna direito de aprendizagem. A direito da criança. Esses direitos, eles são só para a educação infantil. Tá? O ensino fundamental e o ensino médio não tem. Esses direitos são para a criança. Por que são importantes? Porque eu sempre digo, a gente tem que fazer uma visão de um documento para o Brasil, para o nosso país, a BNCC, né? Todos os documentos nós falamos aqui federal. Então, ele é feito um documento para o país inteiro, para todas as instituições públicas e particulares de educação infantil. Nós estamos formando essa criança para essa sociedade, né? Para depois continuar no ensino fundamental e ensino médio. Mas a nossa trabalho de educação infantil, nós estamos formando essas crianças. Tá? Então, quando um documento, que nem a BNCC, nos traz os direitos de aprendizagem, mostra a todos os professores da educação infantil o que é importante ter na nossa prática pedagógica. Fazer com que a criança explore, conheça, brinque, brincar, né? Um direito de aprendizagem, brincar, participar. Então, todos esses direitos de aprendizagem fazem com que o professor, na prática, desenvolva para que o aluno aprenda mais. Conhecer-se, brincar, participar, veja, é um direito de aprendizagem. Então, os direitos de aprendizagem da educação infantil, eles não são conteúdos, eles não são uma aula que você vai dar, uma disciplina, não. Eles são direitos. Então, significa, professor, que na tua prática pedagógica, você tem que evidenciar esses direitos para a criança. Então, se você vai fazer uma atividade, você pode utilizar o brincar. Se você vai fazer uma atividade, você pode utilizar o explorar, o conhecer-se. E assim por diante, os 6 direitos. Então, é nessa visão que a BNCC nos passa os 6 direitos de aprendizagem para a educação infantil. Tá? Então, e quando a criança conquista isso, acabei de falar, professores do Brasil inteiro de educação infantil têm que ter essa visão na sua prática pedagógica, de trabalhar dessa forma, de trabalhar envolvendo a criança. A criança não vai ficar sentadinha lá e o professor vai colocar, né, conteúdo na sua cabeça. Não. Ela vai participar, ela vai explorar, ela vai brincar. E tudo isso vai dar resultado como aprendizagem. Tá? Então, é nessa visão dos 6 direitos da aprendizagem. Muito bem. Então, a BNCC, o documento também vai inovar ao reconhecer essa etapa da educação básica como fundamental para a construção da identidade e da subjetividade da criança. Então, a BNCC direciona esses aspectos da importância da educação infantil, no desenvolvimento da criança, do ser humano, né, como um todo. Essa linha do tempo aqui, eu gosto muito de trabalhar ela. Apesar que eu já falei para vocês, acho que quando eu comecei a falar sobre as diretrizes, eu falei sobre essa linha do tempo. Essa linha do tempo é bom para que a gente entenda todos esses documentos que, de repente, são falados e a gente não entende que momento que ele entrou, que momento que ele saiu, se ele ainda é utilizado ou não, né? Então, essa linha do tempo, né, eu peguei da nova escola, ela vai nos repassar desde a Constituição Federal até, né, a elaboração da BNCC, e agora que nós estamos falando da educação infantil, né? A BNCC da educação infantil, mas a BNCC foi 2017 da educação infantil e do ensino fundamental. Mas essa linha do tempo aqui é só direcionada à educação infantil. Muito bem, então vamos lá. Então, em 1988, a Constituição Federal estabelece o atendimento em creche e pré-escola como um dever do Estado e um direito da criança de 0 a 6 anos de idade no primeiro momento. Em 1988, a educação infantil era até 6 anos de idade, depois que alterou, tá? Então, 1988 fala assim, ó,
a educação infantil, né, precisamos atender. É um dever do Estado, a Constituição Federal está falando, e um direito dessa criança. Por quê? Porque existia educação infantil para as pessoas que tinham dinheiro, colocavam na escola particular, era uma forma de atendimento, dava toda a preparação para o ensino fundamental. Então, essas crianças que participaram dessas pré-escola, que os pais pagavam, elas tinham uma condição melhor. Elas chegavam no ensino fundamental, elas já sabiam ler muitas vezes, não todas, mas já pegavam no lápis, que era, né? Nossa, eu que fui alfabetizador, gente, pegar no lápis era aquele sacrifício. Eles não conseguiam, eles pegavam errado, eles forçavam, então você levava quase um mês e pouco para eles pegarem, né? Para desenvolver esses aspectos, né? Então, daí a criança que vinha dessa escola particular, nossa, já fazia isso, já escrevia as iniciais do seu nome, já entendia, e ia para frente. Veja que injusto. E essa criança, de repente, que ficava, que os pais deixavam num lugar público, era mais assistencialista. Então, era uma forma de só cuidar dessa criança, no público. No particular, existia esses aspectos preocupados com a educação. Quando a Constituição Federal verificou, viu, é dever do Estado esse atendimento para crianças de 0 a 6 anos. Vamos atender essas crianças que não podemos deixar elas, né? Dessa forma injusta. Então vamos fazer esse atendimento. Então a Constituição Federal que falou, é dever do Estado atendimento das crianças, como a educação infantil era de 0 a 6 anos de idade, porque 7 anos que se entrava no ensino fundamental, tá? Muito bem. Aí, 1996, aqui 1988, né? 1996 veio a nova Lei de Diretrizes e Bases de acordo com a Constituição Federal. E o que ela reconheceu? A educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem e parte integrante da educação básica. Eu falar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Ela faz parte da educação básica. Não tem como separar. Então não é de qualquer forma, ela faz parte, ela é parte integrante da educação básica, ela é a primeira etapa da educação básica, a educação infantil. Quem que reconheceu? A LDB. A partir disso, veio toda a estrutura da educação direcionada à educação infantil, não assistencialismo. Nós precisamos educar essas crianças, não só cuidar. Porque se a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, né? O professor vai trabalhar o quê? Se não tinha algum documento que norteasse isso. E daí, em 1998, né? 1998, veio o referencial curricular, chamado RCNEM. Ontem eu falei para vocês, mas aqui só para vocês verem essa linha do tempo, né? Eu só comentei e não mostrei. Então, o referencial curricular, o que ele é? Ele foi publicado como parte dos documentos dos parâmetros curriculares nacionais e ele reúne objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Então, ele direciona mais para os aspectos de conteúdos e orientações didáticas. Então, esse referencial foi importante? Sim, importantíssimo. Por conta do que o professor de educação infantil precisava de um documento que norteasse a sua prática. O que ele ia trabalhar com as crianças? Eu sempre digo para vocês, pense Brasil inteiro. Imagina cada um trabalhando de uma forma. Então, só um pouquinho, gente. Meu cachorro quer atenção, mas não dá. Vai para lá. Então, dessa maneira, dessa visão, que daí veio esse documento, o referencial para respaldar a prática didática, né? Como o professor iria trabalhar. Tá? Quais os conteúdos. Tá? Então, dessa maneira,
o referencial curricular nacional da educação infantil, então ele vai reunir objetivos, conteúdos e orientações didáticas. Então é dessa forma, tá? Muito bem. Daí, em 2006, houve o acesso ao ensino fundamental antecipado para os 6 anos de idade. Então, aqui mudou. Então, o ensino fundamental já não era mais dos 7 aos 14 anos. Começava com 6 anos. Tá? Então, aqui antecipou, em 2006. Então, houve toda aquela mudança. Gente, daí pensa assim, né? Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas só houve uma mudança de um ano, parece tão simples. Não é. Sabe por que que não é? Por causa da prática pedagógica. Porque o professor que trabalha com a educação infantil de 0 a 6 anos de idade, tem aquele aluno de 6 anos de idade como educação infantil. E, de repente, esse aluno de 6 anos de idade passa para o fundamental. Eu lembro, eu trabalhava, né, já e houve, assim, várias discussões, como é que nós vamos trabalhar com essa criança que veio da educação infantil, agora ela está no fundamental, não é mais educação infantil. Como é que deve ser desenvolvido o trabalho? Igual na educação infantil? Não, não pode, mas igual ao fundamental, mas também não pode, porque ela é criança ainda. Então, houve muitas discussões nesses aspectos, quando houve essa alteração em 2006. Acabei de falar, parece um ano, mais um ano, transforma. Nossa, o professor fica, como é que eu vou trabalhar agora? E ficava se perguntando, porque ela é criança ainda, ela veio da educação infantil, mas ela estava já no ensino fundamental, e como é que vai trabalhar? Ah, então, nessa visão, assim, foi bastante discussões, né, na área da educação. E daí, o que aconteceu? 2009, veio a emenda constitucional 59, que passa, né, a educação infantil passa a ser obrigatória. Então, em 2009, começa a falar assim, ó, 4 e 5 anos agora é obrigatório, porque aqui antes era só o ensino fundamental. Tá? Antes de 2009 era só o ensino fundamental que era obrigatório. De 7 aos 14 anos, ensino fundamental obrigatório. Daí, 2000, agora fugiu a data, 2006, eu gaguejei. 2006, o que aconteceu em 2006? Eu falar que o ensino fundamental começava aos 6 anos, mas a obrigatoriedade ainda era o ensino fundamental, certo? Daí, depois, em 2009, essa emenda constitucional, ela alterou a Constituição, dizendo que agora não era obrigatório apenas o ensino fundamental, tornava-se obrigatório a pré-escola, a educação infantil a partir dos 4 anos. Tá? Então, nesses aspectos, altera todo o financiamento, a visão, o atendimento para a educação pública. Então, em 2009, através da emenda constitucional. Tá? Emenda constitucional 59, que em 2009 tornou a educação infantil obrigatória para crianças de 4 a 5 anos. Daí, o que aconteceu? Precisava de um documento que norteasse essa prática do professor. E lá no RCNEI, ele tinha os aspectos didáticos, os aspectos de conteúdos a serem trabalhados. Tá? Então, precisava um documento que norteasse as concepções do que é educação infantil. Quem que é esse aluno que está na educação infantil, que agora é obrigatório. E daí, 2009, veio as diretrizes, nós verificamos, né, através da resolução 05 de 2009, veio as diretrizes curriculares da educação infantil. Ela trouxe aquelas concepções e mostrou a importância do educar e do cuidar. Cuidar é importante? Sim. Educar também, eles estão indissociáveis, principalmente na educação infantil. Falou das interações, falou das concepções, o que é educação infantil, o que é currículo, o que é proposta pedagógica. Então, deu o respaldo ao professor nessas concepções, para que ele entendesse o que é educação infantil, ainda mais que ela tornou-se obrigatória. Então, veja como a lei vai se complementando. Tá? Muito bem. E daí, 2017,
a Base Nacional Comum Curricular, institui e orienta a implantação de um projeto de planejamento curricular ao longo de todas as etapas, como nós falamos da educação básica, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E na educação infantil, a BNCC dialoga com as diretrizes, mas, né, tem um detalhamento maior ao listar os objetivos de aprendizagem que nós acabamos de falar. Então, a BNCC, ela complementa o que está aqui, né, nessas concepções das diretrizes. Então, as diretrizes curriculares, até não li aqui, né, ela surge para orientar o planejamento curricular das escolas, propõe a organização por eixos de interações e brincadeiras, eu expliquei, né, só não li. Além disso, traz como marco conceitual a indissociabilidade entre cuidar e educar, né, que eu expliquei para vocês. Isso é o que fala das diretrizes. Então, quando vem a BNCC, essas concepções aqui são importantes. Tanto é que a BNCC, como diz aqui, ela vai dialogar com as diretrizes, mas ela tem um detalhamento maior. Qual é esse detalhamento maior? Ela lista os objetivos de aprendizagem, como eu acabei de falar para vocês. O que são, qual é a importância dos objetivos de aprendizagem? Ela direciona o que nós vamos formar, mas os objetivos que nós devemos querer para esse aluno. Então, a BNCC traz isso pronto. Você pega os objetivos e desenvolve o seu trabalho. Antes você formulava objetivos. Acabei de falar de objetivos diferentes, cada um fazia de um jeito, né? De repente, na mesma escola, vários objetivos, cada um fazia o seu. Tá? Por exemplo, tinha 3 primeiros anos, né? Cada professor lá numa turma. Daí cada um tem objetivos diferentes, os conteúdos podem ser mesmo, né? Vamos trabalhar sobre a água, tá? Cada um fazer objetivo diferente sobre aquele conteúdo. Vamos trabalhar sobre não sei o quê, tá? Cada um fazer o seu objetivo. Então, veja, o que nós formávamos ao final? Ele daí acaba não tendo, como é que eu posso dizer, algo que identificasse a formação desse aluno numa escola brasileira. Então, a BNCC trouxe isso. Ela trouxe os objetivos de aprendizagem. Então, hoje, o que acontece? Tem 3 primeiros anos? Tá. Os professores trabalham os mesmos objetivos, de acordo com a faixa etária. Não digo os mesmos objetivos, né? Mas eles vão trabalhar objetivos que vão formar aquele aluno de acordo com os campos de experiência. Claro que o professor, de repente, intensifica um mais ou outro, mas os objetivos são os mesmos. Se ele não trabalhar esse ano, trabalha no que vem, e assim por diante. Mas forma, o resultado vai formar um cidadão brasileiro. Então, é dessa forma, dessa maneira. Muito bem, então essa linha do tempo, ela nos direciona a essa reflexão, né, sobre esses documentos importantes para a educação infantil. Então, a base, né? O que a base estabelece? Eu já falei para vocês, mas aqui vou repetir, né, e de repente é uma questão que pode cair. Os 6 direitos de aprendizagem. E para contemplar esses direitos, o professor precisa sempre tê-los em mente para garantir que as experiências propostas estejam de acordo com os aspectos considerados fundamentais no processo. Resumindo, né? Explicando tudo isso. Então, esses 6 direitos de aprendizagem, como nós falamos, o professor precisa ter em mente no desenvolvimento do seu trabalho. A todo momento que está formando aquela criança na educação infantil. Direitos de aprendizagem eu tenho que desenvolver na minha prática pedagógica durante a educação infantil. Acabei de falar, brincar, explorar, conhecer-se, participar, então, envolvendo o aluno nesses direitos de aprendizagem. Então, tenho que trabalhar na minha prática os direitos de aprendizagem, para que o aluno desenvolva, ele tem esses direitos. Então, no trabalho que é desenvolvido do professor, preciso estar garantidos esses direitos de aprendizagem. Muito bem. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, como eu vou trabalhar o documento direto da BNCC, eu vou só citar os direitos de aprendizagem, porque lá eu vou aprofundar. Aqui, como eu fiz na LDB com vocês, eu vou dar uma síntese sobre o documento e depois vou estar
trabalhar integralmente o documento, tá? Então, eu coloquei ali, mas eu pensei assim, não, se eu vou falar aqui, depois falar de novo, vai ficar muito repetitivo. Então, eu vou citar aqui os direitos de aprendizagem, nós iremos aprofundar no documento da BNCC. Muito bem. Então, quais são os direitos de aprendizagem? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses são os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Então, eles estão lá, nós já iremos verificar no documento, tá? Cada um deles, a importância de cada um deles, o professor desenvolver em toda a proposta pedagógica das suas aulas. Envolver as crianças nisso, oportunizar direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É uma conquista para que todas as escolas trabalhem dessa forma. Então, o professor que vai se envolver nesse trabalho, então, né, vocês que estão para isso, fazendo um concurso, tem que ter em mente esses direitos de aprendizagem. Não é o aluno ficar sentadinho lá copiando algo, ou ficar passando coisas prontas para o aluno, né? Ele tem o direito de explorar, de conhecer. Agora você pega e fica fazendo que nem nós fazíamos, eu quantas vezes fiz, né? Xerox, mimeografava, né? As atividades prontas para os alunos. Então, tudo pronto, assim, achando que estava, né, trabalhando intensamente. Daí que a gente fica assim, preocupado, né? Quanto trabalho que se fez, quantas coisas, para hoje ter essa visão. Mas que bom que hoje, né, é para o bem das crianças. Então, hoje não, hoje elas têm esses direitos. Então, na tua prática pedagógica, você tem que fazer esses direitos serem trabalhados com essas crianças. Muito bem. Eu vou trabalhar isso daqui, tá? Depois, como eu falei para vocês, um por um. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O que está escrito aqui está escrito na BNCC, mas aí para não ficar repetitivo, eu trabalho lá. E também a BNCC, os repassos, 6 direitos de aprendizagem, mas trabalhar aonde? Nos campos de experiência. Então, na educação infantil, o que você vai trabalhar com as crianças, os objetivos de aprendizagem, estão dentro dos campos de experiência. Então, as experiências que você vai oferecer ao aluno para que ele aprenda na educação infantil. Na educação infantil, nós temos os campos de experiência, temos 5 campos de experiência, que são trabalhados na educação infantil. Tá? E esses 5 campos de experiência, cada um deles tem os seus objetivos de aprendizagem. E dentro desses objetivos de aprendizagem estão em cada faixa etária, na educação infantil, que nós estamos tratando da educação infantil. Então, os campos, a base estabelece, né, os 5 campos de experiência para a educação infantil. O que esses campos indicam? Quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva? Então, os 5 campos de experiência determinam, indicam, né? Vamos dizer, terminar uma palavra muito forte. Indicam quais são as experiências fundamentais. Então, quem que passa isso para nós? A Base Nacional Comum Curricular, que vai direcionar, vai indicar quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Tá? Então, ela vai dar esses 5 campos de experiência. Os campos de experiência, eles enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver dos 0 aos 5 anos de idade, que é a educação infantil. E buscam garantir os direitos de aprendizagem. Então, verifique. O professor trabalha os campos de experiência, né? Noções, habilidades, atitudes, valores que as crianças devem desenvolver nessa idade da educação infantil. Mas também os campos de experiência buscam garantir o quê? Os direitos de aprendizagem, que são 6. Então, os direitos de aprendizagem são trabalhados dentro do campo de experiência. Então, não é para separar. Os direitos de aprendizagem são trabalhados no campo de experiência. O campo de experiência vai nos passar o que nós devemos trabalhar, nos indica o que precisa o aluno
conhecer, aluno da educação infantil. Tá? Mas, dentro deles estão os direitos de aprendizagem. As atividades que eu vou desenvolver com o aluno vai evidenciar esses direitos de aprendizagem. Muito bem. Então, dessa forma, os campos estão organizados de forma a apoiar o professor no planejamento. Antes disso, né? Ou seja, o conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar. Então, a criança que vai, tanto é que fala campos de experiência, né? Então, esse conhecimento que ela vai desenvolver, que diz aqui, vem a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar. O que quer dizer isso? Esse é o momento que fala que a criança é o protagonista. Eu não vou passar os conteúdos prontos na cabecinha dela. Ela vai participar desse campo de experiência, através dos direitos de aprendizagem. Então, ela que vai construir o seu conhecimento. Claro que não sozinha, mediado pelo professor, o professor que vai fazer os objetivos que precisa alcançar, vai fazer a atividade para que precisa desenvolver, o professor que vai direcionando. Ela não vai sozinha, mas ela vai ser o protagonista. Nós temos que fazer a criança participar, a criança formar hipóteses, a criança pensar. Tá? E não mais assim trazer conteúdos prontos, né? E falando para a criança, como sempre, né? Muitas vezes, eu, por exemplo, trabalhei quantas vezes dessa forma. Eu sempre digo, por exemplo, eu vou falar sobre a água. Como é que era no tempo que eu estudei magistério, gente? A gente fazia um texto sobre a água, estudava sobre a água. Meu Deus, como eu ri de estudar, né? Daí formava um questionário para repassar para os alunos aquele questionário, o aluno não entendia nada. Chegava em casa, via a água lá do poço e nem sabia nada. Entende? Então, esses aspectos, hoje, o que nós podemos, como é que nós vamos fazer a criança protagonista? Nós vamos fazer ela pensar, essa água aqui vem da onde? Como é que é essa água? Vem da torneira? E a torneira, vem, começa a perguntar para ela, questionar. E a água da tua casa vem do poço, tá? Mas e daí? Começa a perguntar, fazer ela pesquisar, fazer ela entender. E daí, o rio, vamos verificar a Sanepar, vamos... Ele vai ampliando o conhecimento. E não antes que era um questionário que se decorava. Tá? Então, é esses aspectos que nós precisamos pensar, que a BNCC nos traz esse aluno como protagonista do processo. Certo? Se tiver alguma dúvida, pergunte. Muito bem. Ah, gente, eu vou pedir uma licencinha um pouquinho. Eu já volto ali só. Vamos lá, estamos sem a chave para entrar aqui, mas vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Então, nesses aspectos, tá? Que os campos de experiência devem ser trabalhados na educação infantil. Então, dessa forma, os campos estão organizados de forma a apoiar o professor no planejamento de sua prática intencional. Então, o trabalho realizado do professor, o trabalho que o professor realiza é intencional. Ele vai trabalhar com objetivos de aprendizagem. Não que antes não trabalhava, não é isso. Tá? Mas ele vai direcionar o que ele quer formar, de acordo com esse documento da BNCC. Então, tudo que ele faz tem que ser direcionado à aprendizagem.
E como diz aqui, né? Complementando. Os campos de experiência estão organizados de forma a apoiar. Ele apoia o professor no planejamento. Então, é isso que o professor tem que ter essa visão, como eu acabei de falar. O professor pode ampliar? Sim, pode ampliar. Mas ali está um documento que é uma base. Ele tem que trabalhar a partir daquilo. Se o professor quiser trabalhar mais, com certeza, mas a base ela vem de forma que desenvolve o aluno integralmente, que ela por si só nos dá um respaldo muito grande de desenvolvimento da criança. Então, nós trabalhando com a base, ela nos auxilia nesses aspectos, nosso planejamento, de organizar nosso planejamento, nosso direcionamento, a nossa prática pedagógica. Então, a base, o objetivo dela principal é para isso. Então, aqui estão os 5 campos de experiência, que também nós iremos verificar lá na BNCC, né, explicando cada um. Mas aqui a síntese, né? Quais são eles, os 5 campos de experiência? O eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, todos esses campos de experiência direcionam a formação do nosso aluno na educação infantil. Então, a BNCC nos traz esses aspectos, traz os 6 direitos de aprendizagem e os 5 campos de experiência. Também a BNCC vai nos mostrar a divisão por idades. Então, dentro de cada campo de experiência, em vez de habilidades, há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que a BNCC vincula a 3 grupos etários. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Quem que são os bebês? De repente é uma questão que pode cair, né, no concurso da educação infantil. Então, segundo a BNCC, esses são os 3 grupos de faixa etária. Por que ele organiza isso antes de tudo, né? Ele organiza dessa forma para que os objetivos sejam de acordo com cada faixa etária. Os objetivos de aprendizagem dos campos de experiência. Então, existem 5 campos de experiência e cada campo de experiência tem seus objetivos de aprendizagem. E esses objetivos de aprendizagem, eles estão de acordo com cada faixa etária. Vai repetir os 5 campos de experiência em todas as faixas etárias, o que vai diferenciar os objetivos de aprendizagem. Então, o que eles fazem? Vou falar um por um aqui. Quais são esses 3 grupos etários, segundo a BNCC? São os bebês. Quem que são os bebês? Segundo a BNCC, né? Quem que são esse grupo etário dos bebês? São as crianças, né, de 0 a 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas são as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Tá? Então, essas 3 faixas etárias, 3 grupos etários que a BNCC organiza. Cada faixa etária tem os 5 campos de experiência. E cada campo de experiência, eles têm os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu já vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma visão. Então, essa divisão nesses 3 grupos, ela foi pautada pelo quê? Pelas características e necessidades diferentes dessas faixas etárias. Porque não teria como nós trabalharmos os campos de experiências, os mesmos objetivos de aprendizagem. Então, os objetivos de aprendizagem, eles são diferentes de acordo com a faixa etária. Por quê? Porque um bebê é diferente de uma criança de 4, 5 anos. Quem tem filho sabe disso, quem tem sobrinho também sabe disso. O bebê tem os seus aspectos para que possa desenvolver. E a criança de 4, 5 anos são outros, as suas especificidades. Não tem como trabalhar da mesma maneira. Então, a BNCC nos repassa isso.
Os campos de experiência são os mesmos para essas 3 faixas etárias. O que muda são os objetivos de aprendizagem em cada faixa etária, em cada campo de experiência, dentro de cada faixa etária. Mas eu já vou mostrar isso para vocês certinho. Como eu acabei de falar, há especificidades que merecem ser tratados com mais atenção nos diferentes grupos etários que constituem a etapa da educação infantil. Apenas 1 ano de diferença entre crianças pequenas, né, representa possibilidades muito distintas de interação comum com as pessoas. É aqui para ter uma visão desses aspectos. Então, aqui nós trabalhamos o geral, né? O geral sobre a Base Nacional Comum Curricular. Esses slides vão ser colocados lá para vocês terem uma visão. Mas aqui é o geral. Mas se vocês pegar o documento que eu vou repassar para vocês, é melhor de se trabalhar. Mas ali é uma síntese, né? Uma síntese para que eu gosto sempre de começar assim, dar um geral para entender que documento que é esse que nós estamos falando, que é a Base Nacional Comum Curricular. Agora nós vamos pegar a base. Vamos lá no Google, digita, né? Base Nacional Comum Curricular. Vai nos dar um documento do MEC, um documento completo da educação infantil ao ensino médio. Ele passa todas as etapas da educação básica. Mas, claro, que nós não iremos trabalhar tudo ele, nós iremos trabalhar um pouquinho na introdução e iremos trabalhar a educação infantil. Vamos direcionar para a educação infantil, que é isso que é o concurso de vocês, né? Então, é só digitar lá, Base Nacional Comum Curricular, né? É só digitar aqui, ó, Educação Infantil na Base Comum Curricular. E ele vai dar um documento lá do MEC, que é esse documento aqui, tá? Como eu falei para vocês, por que eu estou fazendo isso? Eu gosto sempre de ensinar da onde vem esse documento e verificarem que esses documentos, quando vocês estudam, eles te dão todo o direcionamento, não precisa pegar um monte de documento. Pega só ele e estuda o documento federal, que ele embasa todos os outros documentos, tá? Então, aqui está o documento da Base Nacional Comum Curricular, né? Ele vai passar a introdução, a estrutura, né, da etapa da educação infantil. Então, nós iremos um pouquinho começar a introdução, porque ela fala das 10 competências. Daí nós iremos verificar a estrutura da BNCC, direcionada à educação infantil, e daí vamos para a etapa da educação infantil. Então, o que fala a BNCC na introdução, né? Ela vai falar que esses aspectos, alguns estão no slide, né? Que é um documento, a BNCC, ela é um documento de caráter normativo, que define o conjunto orgânico e progressivo. Verifique, ele é normativo, é uma norma, deve ser usado em todas as escolas públicas e particulares, tem que usar esse documento, tá? E ele define o que? Conjunto orgânico e progressivo, de aprendizagem essenciais. Por que orgânico e progressivo? Progressivo porque ele quer lá desde a educação infantil até o ensino médio. A educação básica por completo. Já falei isso para vocês, mas estou retomando. Verifique como o documento direciona isso. Né? O documento diz, ó, é progressivo. É você trabalhar lá na educação infantil e até o ensino médio para formar essa pessoa para a sociedade. Então, nessa visão que a base direciona esse documento, né? Então, o que ele tem? Aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação. Assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Algumas das coisas que nós já lemos um pouco lá nos slides. Então, isso que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Ele está pautado, né, no artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases e orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visa a formação humana integral. Ó. Tudo são palavras-chave desses documentos, né? Formação humana integral e a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva, tudo palavras-chave. Como fundamentado aonde? Olha, esse documento é da base, fundamentado aonde? Nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. A BNCC é fundamentado nas diretrizes
porque ela vai passar esses aspectos dos princípios, formação humana integral, como eu falei para vocês. Por isso que nós estudamos as diretrizes, por isso que ela é tão importante. Tá? Muito bem, eu não vou ler todo o documento por conta que, né, eu vou pegar só os aspectos importantes para que a gente possa entender, né? Mas a educação infantil que eu vou trabalhar um pouco mais. Então, nesse documento da BDCC, o que é trabalhado, né? É assegurado aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais. Tá? E essas 10 competências, o que é competência? Né? É perguntado. Competência, segundo a BNCC, ela é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, verifique. A BNCC está dizendo o seguinte: para que você tenha competência, tá? O que você precisa? Mobilizar. Mobilizar o quê? Conhecimento. O que é conhecimento? São os conceitos e procedimentos. Então, eu preciso ter o conhecimento. Mas também, para eu desenvolver a competência, eu preciso ter habilidades. O que são as habilidades, segundo a BNCC? São as práticas cognitivas e socioemocionais. Então, com o conhecimento, a habilidade eu vou desenvolver. E também atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, tudo isso forma a competência. Tá? Por exemplo, né? Eu vou me tornar um chefe de cozinha, né? Demora um pouco, né? Mas vamos fazer de conta, tornar-me chefe de cozinha. O que eu preciso? Eu preciso do conhecimento. Tá? Conhecimento do que? Eu falo porque eu fui fazer um curso nos recessos que teve, né? Nas férias, eu resolvi fazer um curso de uma comida, nova comida, chamada Nova Comida. Tá? Eu ensinava com produtos naturais, né? Você trabalhar, fazer doces, fazer pães, assim por diante. Então, fiz o curso, me inscrevi e fiz, né? Não fiz completo. Comecei só a fazer, daí comecei, me empolguei, mas daí não deu tanto tempo. Daí é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês? Isso não cai em prova. O que cai em prova? Competência é a mobilização de conhecimento. Então, precisava ter o conhecimento. Então, o que por exemplo, a mulher ensinava, né? Ela é nutricionista, ela ensinava, por exemplo, o ovo. Como é que eu faço para que o ovo não nos traga consequências de pôr numa receita o ovo cru? Tá? Então, você tinha que pasteurizar o ovo. Como pasteuriza o ovo? Coloca na água quente, na água fria e tal. Eu ensinava, né? Esses aspectos. Bate tantos minutos. Então, conhecimento, precisava do conhecimento. Não use o creme de leite de caixinha, ela dizia. Use o creme de leite de lata. O de caixinha tem não sei o que, conservante, tá. O de lata não tem tanto quanto, né? Explicava todos os aspectos. Tem tanto de gordura. Tudo isso é conhecimento. Tá? E também eu precisava do quê? De habilidades. O que são habilidades? Pelo menos saber abrir uma lata de creme de leite, pesar os ingredientes, pasteurizar o ovo, que eu demorei um pouco a aprender, né? Que eu acabava cozinhando o ovo em vez de pasteurizar. Então, todos esses aspectos, qual a temperatura tem que estar, não sei o que, tira quente, põe frio, né? Então, essas habilidades, tá? E os valores, o que são os valores? Por exemplo, se eu fosse vender essas comidas, e falando que as comidas são a nova comida, comidas mais naturais, que cuidavam da saúde, eu não poderia colocar um açúcar refinado, né? Eu colocava um outro tipo de açúcar, o xilitol, por exemplo. Era colocado, né? Um tipo de açúcar bem caro, mas não é açúcar, adoçante, né? Chamado. Um adoçante caro, mas que era da receita. Então, se eu vendia, era dessa forma. Então, eu não podia utilizar de outra maneira. Isso são o quê? Os valores. Então, tudo isso forma a competência. Tá? Então, a BNCC vê dessa forma. O conhecimento é importante, sim,
as habilidades também, para que o aluno faça, desenvolva, aprenda, né? Conheça, mas os valores também. Então, nessa mobilização de todos esses aspectos, nós desenvolvemos a competência. Tá? Então, a BNCC nos repassa dessa maneira. Então, esse aqui. Então, é nessa visão que nos repassa a BNCC a competência. Então, ela é definida, vou repetir, como mobilização do quê? De conhecimentos, de mais o quê? De habilidades e mais o quê? Atitudes e valores. Para que tudo isso? Para resolver as demandas complexas da vida cotidiana, tá? Do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, dessa forma, você desenvolve a competência. E a BNCC, ela define as competências, tá? Para a educação básica. Ela define as competências gerais da educação básica. E aqui estão as competências gerais. O que é as competências gerais da educação básica, segundo a BNCC? Competências gerais é que você trabalha o todo da educação básica, desde a pré-escola. Claro que cada um na sua faixa etária. Mas você vai trabalhar essas competências com os alunos, as 10 competências. Então, a BNCC nos repassa as 10 competências. Quais são elas, as 10 competências? Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Para quê? Para entender, explicar a realidade, para continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, nós temos que desenvolver no aluno essa competência de valorizar e utilizar esse conhecimento. O que quer dizer isso, gente? Quantos alunos que aprendem, passam anos na escola e, de repente, né, por exemplo, falam sobre ambiente e tal, como cuidar do ambiente, daí passam no rio, jogam uma latinha de cerveja, por exemplo, né? Eu sempre digo que na praia, nesses tempos, a gente sempre vai, né? Viaja lá, por causa de parentes que tem e tal, sempre vai. Daí, era final de ano, cheia a praia, né? Antes da pandemia. Agora a pandemia não deu mais para ir. Uma pessoa perto de mim, assim, estava com uma latinha de cerveja, daí eu disse para o meu marido, não é possível que ele vai jogar no mar, né? Eu dizia para o meu marido, longe, né? Ainda bem que eu estava longe. Eu dizia, não é possível a pessoa fazer isso. E foi. Ele jogou no mar, né? Se eu estivesse perto, eu ia catar, mas eu não estava. Daí eu pensei, meu Deus, a consciência. Daí eu penso assim, nós, professores, o que foi ensinado para esse aluno, essa pessoa, né? Essa pessoa passou pela escola. Então, por que esse conhecimento que ela teve, por exemplo, ela tinha o que faz mal para a natureza, né? Para os animais, a gente vê tanta tartaruga morrendo por conta de várias coisas que se jogam no mar, que elas comem, morrem, né? Peixes, ou mesmo destrói quanta coisa, quanto prejuízo dá quando se joga esse lixo direto, né? E ainda estava no mar, no meio do mar. Eu pensei, meu Deus. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Isso que está dizendo essas competências. Esse conhecimento não é para si. Esse conhecimento, vou retomar e ler lá para vocês entenderem. Opa, aqui. Para vocês entenderem, ó. Valorizar e utilizar o que? Os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Por que eu quero fazer com esses conhecimentos? Para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, esses conhecimentos que eu tenho têm que ajudar na construção dessa sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, não é possível aprender tanto tempo na escola e não mudar essa realidade. Isso é uma das competências da BNCC. Outra competência da BNCC para desenvolver na educação básica. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo investigação, reflexão, análise crítica, imaginação e a criatividade.
para investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular, resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, nós temos que fazer o aluno pensar sobre essa realidade que vive à sua volta. Veja na pandemia, se nós não tivéssemos pessoas que pensassem rápido o que fazer, de repente nós estávamos lá assustados, parados, até hoje. Não tinha alguém que fez a vacina, não tinha alguém que pensou da escola ser dessa forma, do ensino ser dessa forma, porque nós não trabalhávamos dessa forma. Trabalhávamos dentro da sala de aula. De repente tudo mudou e nós tivemos que aprender, mas teve alguém que já estava à nossa frente, já sabia de tudo isso e foi nos mostrando. Entenderam? Então é isso que nós temos que formar esse ser humano. Para que ele fique curioso e busque soluções. Soluções que vai resolver os problemas. Tá? Então é dessa forma que nós devemos desenvolver essas competências. Então, com o nosso aluno, não é conteúdos prontos que vai fazer ele pensar, ele exercitar, como diz aqui, ó, exercitar essa curiosidade intelectual. Ele tem que estar verificando, buscando que soluções que eu vou encontrar para esses problemas. Acabei de dizer, se não tivesse pessoas que pensassem, nós não teríamos a vacina hoje. Tão rápida que foi. Mais ou menos, mas foi aspecto financeiro que acabou empacando, né? Mas não, isso não cai em prova. Vamos assim pensar assim, o que nós temos que falar da BNCC? Desses aspectos de exercitar essa curiosidade intelectual, de buscar respostas, de inovar, de verificar o que pode ser feito, não sempre da mesma maneira. Vamos melhorar, vamos mudar, vamos ampliar, vamos buscar soluções, tá? Isso é uma competência também da BNCC. São 10 competências, tá? Vou retomar. São 10 competências gerais. A BNCC passa 10 competências gerais para toda a educação básica, para trabalhar desde a pré-escola até o ensino médio, tá? Para não misturarem. Porque os 6 direitos de aprendizagem é para a educação infantil, os 5 campos de experiência para a educação infantil. Os 10 competências que nós estamos falando são competências gerais para toda a educação básica. Vou falar devagar para não misturar. Muito bem. Então, nós estamos falando, competências gerais, para que vocês pensem o que nós estamos falando aqui. Outra competência, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais, das mundiais, e também participar de práticas diversificadas, né? Quanto mais nós conhecermos diferentes manifestações artísticas e culturais, vai ampliando também a nossa visão de mundo, né? Então, quando nós conhecemos culturas diferentes, pode ver, quem viaja bastante, você começa a observar, nossa, as pessoas pensam dessa forma, fazem isso, fazem aquilo, então você vai ampliando o teu conhecimento. Então, nós também temos que fazer isso com os nossos alunos, né? Outra competência, utilizar diferentes linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital. Tá? Verbal, oral, visual, motora, como libras, escrita, tá? Corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica. Para que utilizar diferentes linguagens? Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. Então, ampliar essas formas de manifestação dessas linguagens, utilizando diferentes linguagens. Outra competência, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, as diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Veja as palavras, Protagonismo, resolver problemas, produzir conhecimentos, Então, compreender e utilizar essas tecnologias. O objetivo é esse, a tecnologia está aí. Então, vamos fazer com que ela
essa forma de ser trabalhada a tecnologia amplie o conhecimento. Então, nesses aspectos. Tanto é que diz aqui, ó, né? Produzir conhecimentos, resolver problemas, tá? Então, por isso que nós devemos, né, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Outro aspecto, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo de trabalho. Então, o que é, né? Em síntese, os aspectos da diversidade. Eu tenho que valorizar essa diversidade de saberes e vivências culturais, né? Apropriar-se dos conhecimentos, experiências, acabei de ver, ampliando essa visão de mundo. Outra competência, argumentar com base em fatos, dados, informações confiáveis. Então, né, não é tudo que nos é repassado que a gente deve acreditar, a gente deve sempre argumentar, tá? Para formular, negociar e defender ideias. Então, eu vou discutir com as outras pessoas, vou com conhecimento, não de qualquer forma, tá? Eu tenho que embasar em coisas que realmente têm base teórica, e não só por discutir. Então, isso são competências, pessoas, eu sempre digo, as pessoas que buscam esse conhecimento, a inteligência, vão discutir com base na inteligência. E a pessoa que usa a inteligência para uma discussão, por exemplo, ela não altera a voz, ela não precisa. Ela só diz, ó, é assim, a lei é assim, funciona assim, né? Um conhecimento. Então, nós precisamos mostrar a esse aluno, né? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisão, né, que respeite e promova os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, tá, em âmbito local, regional e global, com posicionamento, ó, posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros, do planeta. Outra competência, das 10 competências gerais, que nós devemos trabalhar com os alunos da educação infantil e ensino médio. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, nós somos diferentes, reconhecer suas emoções e as dos outros, autocrítica e capacidade para lidar com elas. Nós somos diferentes, nós temos que respeitar o outro, mas nós também precisamos nos conhecer, nosso limite, nossas capacidades, reconhecer o outro também as diferenças, saber conviver com o outro. Então, tudo isso, né, está nessas competências, né? Conhecer-se, apreciar-se, cuidar de sua saúde física e emocional. O que nos faz bem, né, fisicamente, emocionalmente. Porque vejo, né, quantos alunos que nós temos que ficam tão doentes, aí, então precisa tudo isso, são competências que se desenvolvem, com conhecimento, com habilidades e com valores. Outro aspecto, né, outra competência, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Conviver, né, com os outros, exercitar empatia, diálogo, resolução de conflitos. Então, aqui vai formando um cidadão, né? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, aqui estão as 10 competências que devem ser trabalhadas e desenvolvidas na educação básica. Elas são competências gerais para serem trabalhadas da educação infantil ao ensino fundamental. Quem que nos passa essas 10 competências gerais? A BNCC.
tá? Ela fala assim, ó, trabalho tudo isso com o aluno, nós vamos formar essa pessoa que respeita os outros, que respeita a diversidade, mas também que age, né? Que busca, né, esse conhecimento. Então, são competências que devem ser desenvolvidas. E como é que nós desenvolvemos essas competências? Desenvolvemos no dia a dia da prática pedagógica, fazendo o aluno participar, o aluno compreender, o aluno posicionar-se, mostrar esses aspectos, né? Vai posicionar-se com inteligência, com capacidade, com conhecimento, argumentar. Quando ele fala alguma coisa, viu? Que se está embasado no quê? Quem que disse isso? Mostrar esses aspectos. A diversidade, o respeito às outras culturas, o respeito às outras pessoas. Então, tudo isso vai sendo trabalhado durante toda a educação básica, da educação infantil ao ensino fundamental. Quem nos fala isso? A BNCC. Então, esse documento direciona as 10 competências gerais. Certo? Se tiver alguma dúvida, pergunte aí, tá? Aqui, gente, nós não vamos trabalhar, que são os marcos legais que embasam essas competências, tá? Porque o edital de vocês, ele direciona a trabalhar a etapa da educação infantil. Eu trabalhei as 10 competências só para vocês saberem. Então, nós vamos direcionar a etapa da educação infantil. O que diz a BNCC da educação infantil? Já são 8h18, eu acho que nós vamos fazer amanhã isso, tá? Então, eu dei essa introdução para vocês entenderem sobre a BNCC e trabalhei as 10 competências gerais da BNCC. Daí nós iremos verificar como é que é essa estrutura organizacional curricular da BNCC da educação infantil e daí iremos trabalhar a etapa da educação infantil, segundo a BNCC, tá? Que são as páginas que direcionam a serem trabalhadas segundo o edital de Araucária. Tá? Alguma dúvida? Tem uma pergunta ali ou não? Eu me empolgo e não falo. Ah, não, é boa noite só. Eu não vi depois. Mas tem alguma dúvida? Se tiver, é só perguntar. Se não tiver, então até amanhã, às 19 horas. Alguma dúvida? Não?